Muito bom dia para vocês que estão chegando com a gente no programa Pão da Palavra desta quinta-feira, hoje dia 9 de julho. Vamos iniciar então o nosso programa, fazer uma oração para começar o nosso dia na presença do Senhor. Estamos unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de bondade, nós pedimos no início dessa manhã que possamos ter o nosso coração, a nossa mente abertos para a palavra do Teu Filho Jesus, que possamos ter o nosso coração abertos para a missão confiada pelo Teu Filho, a missão colocada em nosso coração pelo Espírito Santo. Envia o Teu Espírito, Senhor, este Espírito enviado pelo ressuscitado sobre a comunidade dos discípulos, enviado sobre a igreja, para que os nossos corações sejam como aquela terra fértil que acolhe a semente do Evangelho e desperte para a missão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, nesta quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, na Igreja do Brasil, memória litúrgica, como eu disse no início, de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, uma santa que nasceu no território hoje da Itália, que na época pertencia ao Império Austríaco. Ela se mudou com a família para Santa Catarina e depois, já como religiosa, veio para São Paulo, cuidando de enfermos, de doentes, de pessoas necessitadas. Em São Paulo ela fundou, né, essa congregação, depois foi muito incompreendida, sofreu perseguições, depois acabaram revendo essas difamações contra a Madre Paulina e hoje ela é canonizada. Então é a primeira santa que viveu no Brasil a ser canonizada pela Igreja, a ter a sua santidade reconhecida pela Igreja. Então peçamos a intercessão desta missionária, desta religiosa, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. O Evangelho de hoje, nesta quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, é tirado do capítulo 10 de São Mateus, versículos de 7 a 15. Jesus disse aos discípulos: proclamai, quando estiverem pelo caminho, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno, e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela.
se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos à vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, então nós temos hoje este trecho do capítulo 10 de São Mateus, que nós começamos a ouvir na liturgia ontem. O Frei Severino já fez ontem uma bela catequese aqui sobre o chamado dos apóstolos. E este texto de hoje ele vem exatamente na sequência. Ele vai dar aos apóstolos as instruções de como deve ser a missão apostólica. Então vamos contextualizar. Este texto de hoje, o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, ele faz parte do segundo discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Se vocês acompanharam a nossa catequese no início do Evangelho de São Mateus, algumas semanas atrás, quando começávamos a leitura do capítulo 5 do Sermão da Montanha, nós dizíamos, e vocês estão lembrados, que o Evangelho de São Mateus, ele apresenta 5 discursos de Jesus. Mateus estrutura o seu Evangelho apresentando 5 discursos de Jesus. E estes discursos de Jesus, Mateus apresenta para fazer como que uma releitura ou um paralelo aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, ao Pentateuco, que são os livros da lei deixados por Moisés. Os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, vocês sabem, a tradição da igreja atribui esses livros a Moisés. E Mateus, escrevendo para a sua comunidade, que era formada por judeus convertidos ao cristianismo e que, portanto, tinham aquela lei, a Torá, como a sua base, como o seu guia, assim podemos dizer, e tinham Moisés como seu grande líder. Então, Mateus, ele vai apresentar Jesus, vocês sabem, como o novo Moisés, que dá ao povo a nova lei. Então, por isso, Mateus estrutura o seu evangelho nestes 5 discursos, estes 5 sermões de Jesus, para mostrar à comunidade que Jesus tem, então, estes novos ensinamentos, este novo modo de viver. Nós vimos que o primeiro grande discurso foi o Sermão da Montanha, onde Jesus dá as bem-aventuranças e dá aquelas instruções que superam a lei mosaica, que superam a lei antiga. E hoje, então, nós já ontem começamos a leitura na liturgia deste segundo discurso de Jesus apresentado pelo evangelista Mateus, que é o discurso conhecido como discurso missionário ou discurso apostólico, em que ele vai instruir os apóstolos e, consequentemente, a mim, a vocês, a igreja toda, naquilo que deve ser a missão da igreja, naquilo que a igreja deve fazer como seguidora de Jesus, como seguidora não mais daquele Moisés do Antigo Testamento, mas do verdadeiro Moisés, do novo Moisés, que é Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus que agora não está mais nas nuvens, não está mais na montanha, mas do Deus que agora está no meio do povo, porque ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então é o próprio Deus que vem, que habita no meio de nós e que nos ensina como viver.
e que nos ensina o que devemos fazer no mundo, como devemos falar com as pessoas, o que devemos ensinar para as pessoas. Pois muito bem, então, se vocês se lembram, na semana passada, nós tivemos uma introdução a este discurso apostólico, a este discurso missionário de Jesus, que foi o quê? Que foi a parte narrativa. Na semana passada, vocês se lembram, nós falávamos dos 10 milagres de Jesus apresentados por São Mateus no seu Evangelho, nos capítulos 8 e 9. Nesta narrativa dos 10 milagres, nós víamos Jesus curando enfermos, então curando leprosos, curando paralíticos, curando a sogra de Pedro. Nós víamos Jesus expulsando demônios, nós víamos Jesus caminhando, acalmando a tempestade, nós víamos Jesus também ressuscitando mortos. Jesus, por exemplo, que ressuscitou a filha de Jairo. Nós víamos então Jesus fazendo o bem. Víamos Jesus comendo com os pecadores. Víamos Jesus convivendo com pessoas que eram tidas pela sociedade como impuras. E por isso Jesus começou a despertar reações entre os líderes do judaísmo, porque ele estava ali aparentemente quebrando algumas tradições do judaísmo. Muito bem, então Jesus, nós víamos nos capítulos 8 e 9 de Mateus, Jesus fazendo o bem, Jesus fazendo aqueles milagres. Pois bem, agora no capítulo 10º, ele convoca os 12 apóstolos, que são então o novo povo de Deus. Jesus ontem convocava os 12 apóstolos, nós víamos. Por quê? Porque o número 12 na Bíblia, nós já falávamos em outros programas aqui com vocês, o número 12 na Bíblia é um número muito forte, é um número cheio de significado, porque ele representa a totalidade do povo de Deus. No Antigo Testamento, nós tínhamos as 12 tribos de Israel, que eram formadas ali pelos filhos de Jacó. E essas tribos de Israel são a forma do povo de Deus que escapou do Egito, que atravessou o deserto, que conquista a terra prometida. Então as 12 tribos de Israel são aquela forma de viver em sociedade, de viver bem, de viver na fraternidade, de viver na paz, de viver na harmonia. Pois Jesus, então, ele convoca os 12 apóstolos para formar a igreja, que é o novo povo de Deus, o povo da nova aliança de Jesus Cristo. Esta nova aliança que é estabelecida pelo sangue do Cordeiro, mas não do Cordeiro lá do Antigo Testamento do animal, mas do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é o próprio Jesus Cristo. E esta igreja, este novo povo, surge a partir do sangue do Cordeiro, a partir destes pilares que são os 12 apóstolos. E Jesus, então, meus irmãos, ele capacita estes 12 apóstolos com as mesmas virtudes, com o mesmo poder, com a mesma autoridade que ele, Jesus, agia no mundo. O Frei Severino falava ontem que Jesus não chama os capacitados, mas que ele capacita os chamados, que ele capacita os escolhidos. Então, Jesus, ele provê aqueles a quem ele escolhe com a mesma autoridade que ele tinha. Evidentemente, não são pessoas perfeitas, são pessoas que nós vemos ali no grupo dos 12, pessoas muito complicadas, pessoas que se nós fôssemos, por exemplo, de um RH de uma empresa, provavelmente nós não contrataríamos para fazer parte do nosso grupo de trabalho, da nossa empresa. Eram pessoas de temperamentos complicados, eram pessoas de um intelecto
discutível, mas Jesus conhecia o coração e escolhia quem ele queria e capacitava com aquela mesma autoridade que ele tinha para fazer as mesmas obras que ele fazia. Quais obras? Aquela que nós vimos apresentadas nos capítulos 8 e 9 de São Mateus e que Jesus coloca aqui. Mas a primeira recomendação, meus irmãos, que nós temos, que Jesus dá aqui logo no versículo 7 para os seus discípulos é: dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Vejam que esta é a primeira missão da igreja. É proclamar, é anunciar o reino de Deus e que o reino de Deus está próximo. Então vejam que esta missão Jesus dá aos apóstolos, aos 12, mas quando ele dá esta missão aos 12, os 12 ali representam a totalidade do novo povo de Deus. Então Jesus dá esta missão ao seu povo, ao povo que ele reúne a partir de agora ao seu redor. E quem é este povo? Este povo é a igreja. Mas não só a igreja instituição, não a hierarquia somente, não só os bispos e padres, mas a todos nós, a mim e a vocês, que somos batizados, que possuímos a grande graça do sacerdócio comum dos fiéis. Todos nós somos apóstolos, todos nós somos missionários, todos nós temos esta vocação fundamental de levar o quê? O reino de Deus. Meus irmãos, eu e vocês, nós temos esta grande responsabilidade que o Senhor confiou de proclamar que o reino de Deus está próximo. Reino de Deus, ou em algumas passagens, reino dos céus. Mas aí nós precisamos compreender o que é este reino de Deus, o que é este reino dos céus. Bom, eu não vou entrar muito nessa questão, porque nós vamos ver nos próximos capítulos, São Mateus vai mostrar para nós o reino de Deus e a pregação de Jesus sobre o reino de Deus, e mesmo as partes narrativas sobre o reino de Deus. E Jesus, no capítulo 13 de São Mateus, nas próximas semanas nós vamos meditar sobre as parábolas do reino, que Jesus vai usar de histórias para mostrar para nós como é que o reino de Deus se dá, como é que é a dinâmica do reino de Deus. Mas nós podemos adiantar algumas coisas, porque é fundamental hoje nós compreendermos esta nossa missão de anunciar o reino de Deus que está próximo. Muito bem, o Papa São Paulo VI, na sua exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de 1975, ele vai falar que a busca do reino de Deus, a vivência do reino de Deus é o que há de mais importante para nós cristãos. É o que há de mais importante para a igreja. Então ele vai dizer que o reino de Deus ele é primordial para o cristianismo. Isso é o que diz o Papa São Paulo VI. O reino de Deus é primordial para o cristianismo. Aí a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, lá da década de 60, ela vai dizer que a vida, a palavra e as ações de Jesus no mundo manifestam o reino de Deus. Ou seja, as palavras, a vida, a ação de Jesus, a sua vida pública, o ministério de Jesus, a gente pode dizer, meus irmãos, em outras palavras, o ministério todo de Jesus vai manifestar, ou seja, vai apresentar para nós o reino de Deus, vai mostrar para nós o que é o reino de Deus. E aí o número 5 da Lumen Gentium, né? A Lumen Gentium, para quem não sabe,
é a constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. É quando a Igreja faz uma autodefinição, quando a Igreja diz ao mundo, declara ao mundo o que ela é, qual a sua vocação, qual a sua identidade, qual a sua missão. E a Igreja no Concílio Vaticano II, ela vai dizer que ela é, sendo Cristo luz dos povos, a Igreja, ela é um sacramento de Cristo, ela é um sinal de Cristo no mundo de hoje. A Igreja, ela é, portanto, um sacramento, um sinal de que Jesus continua agindo no mundo. Então a Igreja, ela não tem uma luz própria, ela não é o sol é Cristo. A Igreja, ela é como a lua, a Igreja, ela reflete, e esta é a sua missão, esta é a sua vocação, é refletir no mundo a luz de Cristo. É mostrar, é apresentar para o mundo o próprio Jesus. Esta é a missão da Igreja, que o Concílio Vaticano II nos apresenta. E o número 5 do Concílio, da Lumen Gentium, então, tem uma frase lindíssima, que eu gostaria de ler aqui para vocês. Vai dizer, a Igreja dizendo de si mesma, a Igreja enriquecida com os dons do seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus e constitui o princípio deste reino na terra. Olha que coisa linda, mas ao mesmo tempo que coisa importante. A Igreja vai dizer que ela recebe, ela é enriquecida com os mesmos dons do seu fundador. Veja, é o que nós vemos no Evangelho de hoje. Jesus confia à Igreja, confia aos apóstolos, confia a nós os mesmos dons que ele tinha, porque os mesmos dons divinos com que ele agia, ele confia à Igreja. Então ele enriquece a Igreja com esses dons. E aí a Igreja, então enriquecida por esses dons, ela vai guardar fielmente os preceitos da caridade, da humildade e da abnegação, ou seja, da renúncia. Recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus e constitui o princípio deste reino na terra. Então a Igreja, a sua missão, portanto, meus irmãos, vejam, preste atenção nisso, a missão da Igreja, que é, portanto, a sua missão, a minha missão, é de anunciar e fazer com que o reino de Deus já comece a acontecer aqui neste mundo. O Papa Paulo VI vai dizer que o reino de Deus, ele vai atingir a sua plenitude e ele vai ser plenamente instaurado na eternidade. É só na eternidade que este reino de Deus vai ser plenamente vivido. Porém, a missão da Igreja é esta de antecipar, é esta de fazer com que o reino de Deus comece aqui. É aquilo que a gente chama na teologia do já e o ainda não. Nós já vivemos elementos do reino de Deus aqui, mas ainda não. A plenitude do reino é na eternidade. E o Evangelho de Mateus vai fazer esse caminho conosco até chegar no discurso escatológico lá no capítulo 25. Mas vejam então, meus irmãos, a beleza que é a graça que o Senhor nos dá de podermos anunciar, de podermos propagar, de podermos já iniciar o seu reino,
o reino de Deus aqui neste mundo. Esta é a missão que o Senhor confia à sua igreja. E o reino de Deus, o que é o reino de Deus, então? O reino de Deus é a vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o reino não é plenamente atingível aqui neste mundo, porque nós, pecadores, não conseguimos viver plenamente a vontade de Deus. Só vamos atingi-la quando estivermos na presença de Deus, quando virmos Deus face a face na eternidade e quando formos santos. Mas esta é a nossa vocação aqui, de começarmos este reino. E este reino nós só podemos começar a implantar com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, porque é Jesus que começa a instaurar este reino. Veja, a obra de implantar o reino de Deus, meus irmãos, não é minha nem sua. A obra é de Deus. É Jesus quem começa. Nós apenas recebemos, como o concílio diz, nós recebemos esta riqueza, nós somos enriquecidos pelos dons de Jesus, pelos dons do nosso fundador. Então, é Ele que nos capacita para anunciar o reino. E a palavra de Deus, portanto, Jesus Ele mesmo, é a semente do reino de Deus. É a palavra de Deus, como vai dizer a parábola lá no capítulo 13, é a palavra de Deus que quando cai na terra boa, gera frutos. Esta palavra é a semente do reino de Deus. Agora, como este reino se manifesta concretamente? Este reino de Deus, que é a vida de acordo com o projeto, de acordo com a vontade de Deus, ele se manifesta nessas instruções que Jesus dá à sua comunidade. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Estas são características, são atitudes do reino de Deus. Agora, nós precisamos entender o que é que estes gestos significam, para a gente não cair numa compreensão mágica do reino de Deus, numa compreensão mágica dos milagres. Nós não somos mágicos. Jesus não foi um mágico. Nós não acreditamos em superstições. Mas nós acreditamos na graça de Deus. Nós acreditamos que os milagres são sinais de algo maior, de algo mais profundo. Nós meditávamos na semana passada que os milagres mostram que Jesus liberta as pessoas daquele preconceito que existia na sociedade judaica do seu tempo. Jesus, pelos milagres, ele reinsere as pessoas à comunidade. Ele reinsere as pessoas à vida, porque aquelas pessoas doentes, a doença física, nós dizíamos, era um sinal, era compreendido pelo judaísmo como um castigo de Deus, como algo que a pessoa, uma pena que a pessoa estaria pagando pelos pecados que havia cometido. E Jesus, curando essas pessoas, ele restaura essas pessoas, reintegra essas pessoas à vida. Então, esta é a missão da igreja. Implantar o reino de Deus quer dizer trazer as pessoas para si, para a comunidade, para a vida em sociedade. A missão da igreja de implantar o reino de Deus, meus irmãos, a nossa missão é não excluir ninguém. É fazer com que todas as pessoas se sintam parte, se sintam uma única família, não se sintam discriminadas. Ninguém pode ser discriminado. Ninguém pode ser excluído da graça de Deus. Eu fico muito preocupado e até com medo quando vejo pregadores, por exemplo, botando terror, não é?
colocando medo, ameaçando as pessoas, caso estejam ali, não é? Caso não estejam vivendo os preceitos. Veja, a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Oséias, no capítulo 11 de Oséias, vai justamente mostrar um Deus que é misericórdia, um Deus que não é um Deus vingativo, mas que é um Deus da misericórdia, é um Deus que quer trazer os seus filhos para junto de si e não excluí-los, e não rejeitá-los, e não rotulá-los. Veja que beleza, que lindo é este trecho de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais os chamavam, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baais e queimavam incenso aos ídolos. Veja, Deus está dizendo, quanto mais eu amava Israel, mais Israel se afastava de mim. É um pai de coração entristecido, porque ele amava tanto os filhos, mas os filhos o rejeitavam, o excluíam, se afastavam dele. Mas olha só que coisa linda que Deus vai dizer. Mas não executarei. Ele diz, meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se, mas não executarei o ardor de minha ira, não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não um homem, eu sou santo no meio de ti, não retornarei com furor. Então vejam, Deus vai dizer, ainda que Israel tenha sido idólatra, ainda que Israel tenha sido infiel, eu sou Deus e não sou um homem, eu sou Deus e tenho que agir como Deus e por isso não posso me vingar, por isso perdoo, por isso não vou colocar o castigo para Israel. Esta mensagem de Oséias, que nós temos na primeira leitura, é talvez dos profetas aquele que mais revela, aquele que mais reflete a identidade de Jesus, que vem falar, prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Então, este Deus de Oséias é um Deus que a igreja deve anunciar, porque este é o reino de Deus, este reino do perdão, da misericórdia, de integrar as pessoas e não de excluí-las. É lógico que devemos anunciar a conversão, é evidente, Jesus diz, convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Mas nós precisamos anunciar esta conversão, mas para que as pessoas se sintam parte. Para que as pessoas se sintam parte e não para que elas sejam afastadas. Não para que elas sejam afastadas. Então, meus irmãos, esta é a dinâmica do reino. Uma outra característica do reino é expulsar o mal. Veja, o cristão ele deve ser sempre um agente do bem. Isso é expulsar os demônios. É expulsar o mal que há no meio do povo, no meio da sociedade. Afastar o mal que oprime. O cristão não pode compactuar com o mal. O cristão não pode compactuar com a violência. O cristão não pode compactuar com a mentira. Não pode compactuar com a corrupção. Não pode compactuar com as fake news. Então esta é a missão do cristão, afastar o mal. O mal é aquele que divide. O mal é aquele que afasta as pessoas. O mal é aquilo que exclui as pessoas. O cristão, ele é aquele, então, que quebra essas correntes do mal. O cristão é aquele que vai lutar pela unidade, é aquele que vai lutar para que o bem prevaleça, para que o bem
prevaleça. Então, meus irmãos, nós vamos ver que o Papa São Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, ele vai dizer que evangelizar é transformar a partir de dentro a humanidade, é tornar a humanidade nova. Então, o cristão, o missionário, ele vai buscar fazer com que a humanidade seja uma humanidade nova, uma humanidade transformada, mas de que forma? Pela palavra de Deus. Então, o missionário, ele vai buscar fazer homens novos pelo batismo e pela vida segundo o Evangelho. Aí entra a conversão. Aí entra a conversão. Mas o primeiro anúncio precisa sempre ser a misericórdia de Deus, o Deus que ama a todos e que é capaz de libertar a todos. Basta abrir o coração. Mas aí, a evangelização, nós vemos no texto de hoje que a evangelização ela é gratuita. O missionário, ele vai de graça, ele deixa tudo. Ele confia na providência. Ele não vai levar nada que é supérfluo. Ele vai com aquilo que é o necessário. E as comunidades vão prover o necessário. É bonito quando a gente vai em missão, mesmo aqui no interior da Irlanda, ou mesmo no Brasil, quando a gente ia dar alguma formação nas comunidades, a gente vê como as comunidades recebem com generosidade, com hospitalidade. Então esta hospitalidade para com o missionário, na verdade não é para com o missionário em si, mas é para com a mensagem do missionário. Essa hospitalidade com que as comunidades recebem o missionário, seja ele ordenado, seja leigo, a gente vê que as pessoas têm o mesmo carinho. Por quê? Porque o carinho é para com o reino de Deus que o missionário anuncia, é para com a pessoa de Jesus que é anunciada pelo missionário. Por isso, quando nós vamos em missão, as pessoas procuram sempre essa hospitalidade, essa gentileza para com aquele que vai em missão. Agora, e aí eu vou terminando, o que levar na missão? O que é que o missionário leva? O que é que o missionário deve levar? Jesus diz, quando chegar a uma casa, deixe a paz. A paz era sempre a saudação dos judeus quando chegavam na casa. A paz. A paz que é o primeiro dom do ressuscitado, nós vemos lá no capítulo 20 de São João, que Jesus entra no lugar, Jesus ressuscitado no dia da Páscoa, no domingo, e ele entra, os discípulos estavam com medo, e ele diz, a paz esteja convosco, o shalom, esta tranquilidade, esta paz que é algo concreto. Mas Jesus, ele adverte, vocês vão ter incompreensões, vocês não vão ser aceitos por todos. Mas vejam, quando alguém acolhe o missionário, está acolhendo o reino de Deus, mas quando alguém rejeita o missionário, não é o missionário que está sendo rejeitado, é a mensagem que ele anuncia que está sendo rejeitada, é o reino de Deus que está sendo rejeitado. Por isso Jesus diz, quando forem mal recebidos, quando não forem acolhidos, sacudam a poeira dos pés e partam para a próxima. Sacudir a poeira dos pés, meus irmãos, era um gesto muito corriqueiro em Israel, na Terra Santa, no tempo de Jesus, porque qualquer poeira, qualquer pozinho de territórios estrangeiros eram tidos como impuros. Então, por isso, quando alguém chegava na Terra Santa, quando alguém chegava em Jerusalém, deveria sacudir a poeira para deixar as impurezas dos territórios impuros para trás e para não entrar na Terra Santa com as impurezas. Por isso Jesus diz, então é nesta alusão que Jesus diz, quando as pessoas não te acolherem, sacudam a poeira, ou seja, deixa as impurezas para trás, aquele lá não quer o reino, parto para outro. Isso me faz lembrar o episódio da vida de Santo Antônio, que é muito conhecido. Santo Antônio era um grande pregador, mas em uma certa cidade da Itália,
ele não foi bem recebido e as pessoas não queriam ouvir a sua pregação. O que Antônio faz? Antônio vai para a beira do rio, começa a pregar aos peixes. E aí os peixes saem com a cabeça para fora d'água e ficam lá em fila, né? Diz a história, a tradição, ouvindo Antônio pregar. Então, se as pessoas não ouviram, Antônio foi e pregou para os peixes. Ou seja, Jesus está dizendo isso. Se aqui não querem te ouvir, se aqui não querem aceitar o reino de Deus, deixa para lá, vai para a próxima. Há outros que querem. Se os judeus não querem, os pagãos querem. Se os membros da própria igreja não querem ouvir a palavra de Deus, anuncie para quem não é da igreja. E assim por diante. Então, meus irmãos, e aí Jesus vai falar, não é? Sodoma e Gomorra vão ser menos atingidas e vão ser julgadas com menos rigor do que estas cidades que vos rejeitarem. Meus irmãos, que nós possamos então ser estes instrumentos, esses missionários da palavra de Deus, do reino de Deus, este reino de paz, de justiça, de inclusão, de respeito, de solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até a semana que vem.